Bom, pessoal, para que nós possamos continuar o nosso estudo sobre séries, nós faremos um exemplo aqui de uma série que não se resolve pelo método que nós aprendemos na última aula, que é de uma série geométrica. Lembre-se que numa série geométrica ela tem um formato definido, da qual nós podemos concluir pelo valor de R, a razão, se ela é convergente ou divergente. Se ela é convergente, tem uma soma, se é divergente, não tem soma. Essa série que nós vamos usar como exemplo aqui é conhecida como uma soma telescópica. Por quê? Porque os termos serão aniquilados, serão anulados mediante um processo. Na sequência, nós vamos mencionar algumas das formas mais famosas de soma, em termos de série. Nós não vamos demonstrar nesse momento, deixaremos as demonstrações para um outro assunto, um outro capítulo que envolve princípio de indução. Isso veremos mais adiante. E na sequência, para finalizar, nós faremos um exemplo aí, de aplicação usando uma forma de uma série específica, beleza? Então, o primeiro exemplo aqui, o exemplo 1, é fazer uma verificação. Exemplo 1. Verifique se a série, vamos colocar aqui, se a série que inicia-se de n igual a 1 até o infinito, da forma 1 sobre n que multiplica n mais 1, é convergente. Essa é que é a nossa tarefa no momento. Então, observa que pela forma do termo geral, essa série não trata-se de uma série da forma geométrica. Só para sempre a gente lembra, sempre lembra disso, que uma série do tipo geométrica que nós mostramos é uma série que pode ser escrita dessa forma, n igual a 1, considerando a contagem aqui, até o infinito de a vezes r elevado a n menos 1. Outra forma também, não mencionei na última aula, mas também pode ser escrita. Se eu começo a partir de zero, eu posso escrever essa série da forma a vezes r elevado a n. Em ambos os casos, trata-se de uma série da forma geométrica, que não é esse caso aqui. Para resolver essa representação, eu vou voltar para a definição primária que nós utilizamos lá na última aula, que identifica que se uma série for classificada como convergente, então eu posso tomar um subconjunto de uma série infinita e verificar nesse subconjunto se ela possui um limite. Se eu conseguir calcular esse limite numericamente, ele gerar um valor para mim, então eu tenho a confirmação de que sim, eu posso afirmar que aquela série com vários termos é uma série que converge. Sempre lembrando, eu não tenho condições de pegar todos os termos, então eu vou pegar um conjunto, desse conjunto eu vou traçar um estudo, desse estudo vou identificar se essa soma, que é uma soma parcial, ela tem um limite ou não. É a técnica que eu vou ter que adotar por esse caso. Então aqui a gente já pode fazer uma distinção bem clara entre as estratégias que nós devemos usar para verificar a convergência de uma série. Se a série é geométrica, nós já sabemos. Se ela não for da forma geométrica, como esse caso, o caminho que eu vou usar aqui vai nos dar mais uma alternativa para a resolução. Então, a ideia geral aqui é usar o que a gente chama de soma parcial. Ideia, vamos colocar aqui, usar somas parciais. Então, eu vou reescrever a série da forma como nós queremos e o que eu vou fazer para mostrar a distinção. Então, o que eu quero provar é uma somatória de n igual a 1 até o infinito de 1 sobre n mais 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma soma parcial. Então, é aqui que eu vou começar a fazer a minha conta. Eu vou começar de um contador i igual a 1 e vou contar até um n. Suponho que se de n igual a 1 eu tenha 200 termos, eu vou calcular a soma dos 200 termos, seria o tamanho da minha série. Eu não preciso calcular todos os 200 termos para identificar se isso aqui vai convergir ou não. Ao invés disso, eu posso pegar um subconjunto, digamos os 5 primeiros termos, e identificar se a partir daqui eu consigo ter um padrão
de soma ou não. É a ideia que nós vamos explorar. Então essa somatória aqui vai ser escrita da forma 1 sobre i, da mesma maneira, i mais 1. E aí, a princípio, qual é o meu caminho? Eu vou expandir esses termos, essa que é a ideia. Então aqui ficaria 1 vezes 1, que multiplica 1 mais 1, 2, mais 1 sobre, quando o i agora for 2, 2, 2 mais 1, 3, 2 vezes 3. Vamos continuar desse lado aqui, para não ter que apagar. Mais, próximo termo seria 1 sobre 3 vezes, soma mais 1, 4, mais 1 sobre 4 vezes 5, quando o i for 4, e assim por diante. Sem fazer conta, dá para perceber que essa série aparentemente ela vai convergir. Por quê? Se eu pegar aqui o primeiro termo, 1 que divide o produto de 1 por 2, que é meio, mais 1 que multiplica o produto 2 por 3, 6, ali em cima 1 sobre 12 avos, e aqui no quarto termo 1 sobre 20 avos. É natural, mais uma vez sem fazer muitas contas, que eu vou adicionando mais e mais termos, só que cada termo posterior ao termo somado, adicionado, é um termo menor. Ou seja, ele vai diminuindo em termos de grandeza. A princípio, aparentemente, essa soma aqui vai chegar a algum valor, considerando que cada termo adicionado vai ficando cada vez menor. Agora, quanto que será essa soma? É essa que é a tarefa que a gente vai desenvolver. Então, o formato que seria interessante para esse caso específico aqui, saúde, é usar uma técnica que nós vamos aqui chamar de soma de frações parciais ou frações parciais. Como funciona isso? Eu vou desmembrar essa fração original aqui, 1 sobre i que multiplica i mais 1, em duas ou mais frações. A ideia aqui é verificar que o meu denominador é composto por dois elementos, um elemento i, um outro elemento i mais 1, do qual eu quero saber quais são os seus valores individuais. Então, dessa forma, essa técnica de frações parciais é escrever em termos dos valores envolvidos aqui uma nova fração. Como as duas expressões que eu tenho aqui são de primeiro grau, eu escrevo uma e escrevo outra, e os termos que eu não conheço, porque eu quero decompor, eu vou chamar de constantes. Não conheço, vou chamar isso aqui de A, não conheço, vou chamar isso aqui de B. Ou seja, a ideia é fazer com que essa forma fique dessa maneira. Por que eu vou fazer isso? Porque a princípio eu só tenho um indício de que essa soma de fato vai convergir, mas não tenho ideia de que valor ela vai convergir. Eu não tenho um padrão definido. Então daqui o que eu preciso fazer é basicamente trabalhar com I-C, ou seja, extrair o mínimo múltiplo comum desses termos. Então o processo que nós aprendemos é que esse termo que eu tenho originalmente vai dividir pelo de baixo, pelo denominador, divide por esse e multiplica pelo de cima. Então quando eu fizer isso, i que multiplica i mais 1 dividido por i, o i com esse i cancela, sobra quem? I mais 1, que vai multiplicar ali em cima por a. Então vai ficar a que multiplica i mais 1. Faço a mesma coisa, i mais 1 por i mais 1, cancelo i mais 1, sobra o i que vai multiplicar por b. Então b vezes i. E tudo isso vai igualar quem? Ao lado esquerdo da expressão que eu tenho, que é justamente quem? O 1. Quando eu chego nesse ponto, a ideia que eu vou ter que usar agora é comparar coeficientes, né? Ou números, se eu quiser mencionar dessa maneira. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu vou comparar o que tem do lado esquerdo com o lado direito. O lado direito você só tem uma constante 1 e você não tem nada associado à variável i. Então, se você fizer esse desmembramento, escrever em termos dessas informações, o que você tem, na verdade, é aqui, ó, o a multiplicado por i e a multiplicado por 1. Então, você tem a vezes i
mais A mais B vezes I. E isso tudo é igual a 1. Então, eu quero dizer que eu só posso comparar constante com constante. Essa é que é a ideia. Então, quando eu faço isso, aqui do lado, aqui abaixo, eu tenho que o meu A só pode ser igual a quanto? A 1. E esse A e B aqui, que eu vou colocar agora aqui embaixo, A mais B, e em soma, porque eles estão associados à variável I, eu vou comparar com a variável I que eu tenho do lado direito. Eu tenho alguma coisa do lado direito aí? Não. Se eu não tenho, o que eu faço? Coloco zero. Se aqui fosse um I quadrado e aqui fosse um I quadrado, aqui eu só poderia comparar se eu tivesse quem? Um I quadrado. Se eu tivesse um I ao cubo, com um I ao cubo, só poderia comparar com quem? Se eu tivesse um I ao cubo. E assim sucessivamente. Se eu tivesse um B sem estar associado ao I, como nesse caso aqui, eu teria uma soma A mais B igual a 1. E assim sucessivamente. Então, quando eu faço isso, eu encontro os valores das minhas constantes, A e B. Então, dessa forma, resolvendo esse mini sistema, eu sei que se o A é igual a 1, então B é igual a menos 1. E com isso, aquela forma, né, primária do termo geral I, 1, que multiplica I mais 1, pode ser escrito agora assim, como A sobre I, ou seja, o A vale 1 sobre I, menos, porque mais com menos é menos, 1 sobre I mais 1. E isso daqui é o que eu vou usar agora para substituir dentro daquela série que nós extraímos no início. Ou seja, nós pegamos uma série com uma soma parcial, nós vamos reescrever a série usando agora essa notação de frações parciais, identificar se no desenvolvimento dessa série a gente consegue encontrar um padrão. Se conseguirmos, então teremos a resposta para o exemplo. Então, refazendo, né, a série. Então, a série original, que é a série de soma parcial, né, de I igual a 1 até N, de 1 sobre I, que multiplica I mais 1, agora vai ficar escrito assim, ó, como uma série de I igual a 1 até N, isso aqui não muda, o contador e o termo no final, de 1 sobre I, né, fazer aqui um pouquinho mais isso, 1 sobre I, menos, vou aqui colocar um parênteses, sobre 1 que divide I mais 1. E aí eu vou recontar essa série a partir de igual a 1 usando esse padrão. Ao fazer isso, e tomando todos os cuidados, o que eu tenho é o seguinte, olha, quando o meu I for 1, então eu vou ter aqui o meu primeiro termo, que é 1 sobre 1. Quando o I for 1, 1 mais 1, 2. Então vai ficar 1 menos meio. Depois, quando o I for 2, então aqui eu vou ter 1 sobre 2. E aqui eu vou ter o quê? 1 sobre 2 mais 1, que é 3. Depois, quando I for 3, eu vou ter 1 sobre 3. E aqui eu vou ter 1 sobre I mais 1, 3 mais 4. E assim sucessivamente, até chegar no último termo, que seria 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. É isso que eu vou ter. Então, reescrevi minha série dessa forma e vou identificar se daí eu enxergo um padrão. Se eu observar nos primeiros termos somados aqui, eu vejo que o segundo termo aqui da primeira contagem cancela com o primeiro da segunda. Que o segundo da segunda cancela com o primeiro da terceira. E se você observar o padrão, assim sucessivamente. Então aqui eu dou agora certeza, o ensejo do porquê que eu estou trabalhando com soma telescópica. Porque você está o quê? Você está aniquilando os termos e trabalhando apenas com algum conjunto de valores. Por que isso vai acontecer? Se esse padrão se mantém, menos meio, cancelei com meio, menos um terço, cancelei com um terço, menos um quarto, cancelei com um quarto. Então no fim sobrariam apenas quais termos? O primeiro, se eu considerar, por exemplo, que essa série vai de 1 até 5, eu teria 1 até 4, perdão, então eu teria esse termo, aqui é 1 sobre 3 mais 1,
que seria o quarto. Quando aqui eu chegasse em 4, 1 quarto menos 1 quinto. Então esse 1 quarto aqui vai cancelar com o penúltimo termo, que seria 1 sobre n. Então isso indica que vai sobrar, além do primeiro, apenas o último termo, que é esse termo aqui. E aí eu tenho, né, uma chave para a resolução do meu exemplo. Por quê? Porque a minha soma parcial é finita. Então eu consigo identificar ela. Então eu consigo observar que o meu SN, ou soma parcial, como queira, é da forma 1 menos 1 sobre n mais 1. E aí, lá da definição 1, nós tínhamos o seguinte, olha, se eu consigo calcular a soma parcial de uma série, então eu tenho que agora verificar se o limite dessa soma ela existe. Então, o limite é o limite calculado dessa soma, 1 menos 1 sobre n mais 1. E aí, fazendo a análise bem intuitiva, indica o seguinte, olha, se o n assumir valores cada vez maiores, o n não aparece aqui, mas aparece no denominador. O que acontece para esse caso? Para essa fração, o n vai ficando cada vez maior, porém aqui é constante. O que eu quero dizer com isso? Se porventura o meu n for 49, de 49 termos, eu teria 1 sobre 50. Se o meu n tivesse 99 termos, o próximo termo seria 1 sobre 100. 1 sobre 50, você já observa que é 0,02. 1 sobre 100 é 0,01. Esse é menor do que esse. Se eu for tomando essas somas cada vez maiores, a tendência desse termo aqui, que eu estou agora identificando por uma seta, é ficar cada vez mais próximo de quanto? De zero. Esse termo ficando cada vez mais próximo de zero, está indicando que no fim essa soma parcial está tendendo a quanto? A 1. Ou seja, se eu conseguir obter o valor do limite da minha soma parcial, então lá, pela primeira definição que aprendemos na última aula, eu posso afirmar que a série original, que é essa série que nós construímos no exemplo, 1 sobre n mais 1, é uma série de fato convergente. Por quê? Porque a soma parcial dela apresenta um limite. Nesse caso, eu não estou calculando, eu não estou dizendo que a soma da série é 1, mas que o limite da soma parcial está tendendo a 1. Então isso indica que no caso aí a série é uma série convergente. Essa que é a ideia desse exemplo de soma telescópica que nós queríamos demonstrar. Um outro caso, agora que envolve somatórias, que é essa simbologia que estamos utilizando para séries, tem aplicação de forma bem interessante em computação, que é na análise de laços agrupados, né? Então, digamos, colocar exemplo aqui, que eu vou colocar entre parênteses somatórias duplas. Somatórias duplas. A aplicação básica aqui está associada à análise, análise, isso dentro da programação, análise de laços agrupados. Que vocês verão, ou se já estão vendo nesse semestre. Então, um exemplo seria basicamente pensar assim: imagina que eu tenho uma série, uma somatória de I igual a 1, vou colocar aqui I igual a 1 até I igual a 1 até 4, e uma outra somatória de J igual a 1 até 3 para a representação I vezes J. Qual é a ideia que está por trás dessa representação de uma somatória dupla? É que eu vou resolver internamente a primeira somatória para que depois eu faça a associação com a segunda somatória. Ou seja, a somatória que me segue aqui identifica que o primeiro contador é a partir de quem? Do elemento J. Então isso indica que eu vou resolver primeiro esse cara para depois ir e associar com essa segunda somatória que eu tenho na sequência. Então como é que eu faço isso? Não é nada complicado, é apenas uma questão de ordenação de processo.
Então, se eu vou resolver primeiro essa somatória, eu então repito essa igual a 1 até 4 e vou começar essa daqui. Essa me conta o j de 1 até 3, então isso indica que eu vou contar. Quando o j for 1, então você vai ter i vezes 1, que é i. Quando o j for 2 e eu estou trabalhando com uma somatória, então aqui vai ficar 2 vezes i. Quando o j for 3, que eu tiver terminado a minha contagem, isso aqui eu vou ter como 3 vezes i. Então você pode pensar como um for, que você está executando de 1 até 3. Um for dado por uma estrutura que vai iniciar em 1 e terminar em 3. Você fez isso, o que você tem aqui nesse parênteses é justamente a somatória dessa primeira expressão. E aí você consegue executar a segunda. Como você tem uma contagem apenas em i's, então você tem a contagem de i igual a 1 agora até 4, da soma dos elementos. I mais 2i, 3i, mais 3i dá 6i. Então aqui estou dizendo que eu vou contar o i de 1 até 4 e multiplicar isso aqui por 6. Lembre-se, uma somatória. Então isso indica que na verdade eu vou fazer 6 que multiplica 1, mais 2, mais 3, mais 4. É isso que eu vou executar. E aí fazendo todas as contas aqui, você vai ter 6 vezes 3, mais 3, 6 e 4, 10. Então a somatória dessa expressão vai te gerar no final 60. Então isso é o que a gente tem num caso do uso de uma somatória dupla. Resolve internamente, de dentro para fora, tomando cuidado com a contagem dos elementos para depois executar, né, a soma externa. É isso. Dentro da representação que envolve o uso de séries, existem algumas fórmulas que representam uma certa recorrência nos nossos cálculos. Então eu vou colocar aqui, além daquela que nós já conhecemos na semana passada, da série geométrica, mais outras duas que utilizaremos em alguns casos, né? Sempre lembrando que muitas dessas formas, principalmente as duas que eu vou colocar aqui, nós demonstraremos apenas em outro momento, quando trabalharmos com indução, princípio de indução finita. Então, fórmulas para somatórias usuais, seria essa a representação. Fórmulas para somatórias usuais. Bom, a fórmula que nós conhecemos e trabalhamos na semana passada é um contador de k igual a 0 até n, a vezes r elevado a k, é o caso da série geométrica. Essa representação tem forma a vezes r elevado a k mais 1 menos a sobre r menos 1, quando esse r aqui for diferente de 1. É a mesma formulação que a gente trabalhou na semana passada, que eu só resolvi escrever o k a partir de 0. Se eu começo a partir de 1, seria a vezes r elevado a k menos 1. E o sentido da soma continuaria sendo o mesmo. Uma segunda forma, que é bastante usada, é começar de k igual a 0, k igual a 1, perdão, até n para k. Ou seja, a soma dos k primeiros n inteiros é da forma n que multiplica n mais 1 sobre 2. Isso nós veremos com mais detalhes a verificação dessa soma em princípio de indução. E uma outra forma, que é muito comum, né? Vou escrever assim, é a da soma que é registrada de k igual a 1 até n de k quadrado, cuja forma de representação é da maneira n mais 1, que multiplica 2n mais 1 e que divide no fim 6. Ou seja, eu estou dizendo que a soma dos k quadrados, primeiros termos, a partir do primeiro valor, do primeiro dado, do primeiro contador até n, é nessa forma específica, certo? Então, com isso daí, nós vamos montar um exemplinho de como fazer o uso dessas fórmulas consideradas usuais no processo de soma. Então, a ideia aqui seria o seguinte: encontre, né, exemplo,
encontre a soma. Vamos colocar aqui de um contador k², perdão, de uma expressão k², de k igual até 50, começando em 50 e indo até 100. Suponha que eu tenho que fazer esse cálculo. Aqui um caminho seria pensar sobre a lógica do contador e identificar, usando uma daquelas fórmulas usuais, qual é a soma registrada. Então, uma estratégia aqui seria pensar o seguinte: olha, eu posso escrever essa expressão de que modo? Pensando da seguinte forma: olha, de k igual a 1 até 100 do k², isso equivale a escrever essa mesma somatória k² de k igual a 1 até 49 mais o k² de k igual a 50 até 100. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que essa contagem daqui até aqui. Até aí não tem muitos problemas. O que eu quero é obter essa expressão. Então, o que eu vou fazer é um processo de substituição. Eu vou isolar essa função e escrevê-la como esse menos esse. Apenas isso. Então, quando eu fizer esse processo, eu tenho que esse meu k² de k igual a 50 até 100 é escrito como sendo a subtração de k igual a 1, vamos colocar aqui até 100, vamos apagar esse aqui para não fazer confusão, de k igual a 1 até 100, menos, menos o que eu tenho de k igual a 1 até 49 do k². Aqui k² e aqui a mesma coisa. E aí, para resolver isso, o que eu sei? Eu conheço uma representação de fórmula que identifica qual é o processo. Que processo é esse? É usar a forma de soma para k², que é n, no caso aqui, vamos reescrever, agora na forma padrão, k² de k igual a 1 até 100 corresponde, nesse caso, meu n, e até 49 corresponde, nesse caso, ao meu n. Então, reescrevendo na fórmula padrão, eu vou ter 100, que multiplica 100 mais 1, ou seja, 101, mais 2n mais 1, ou seja, 2 vezes 100 mais 1. E divide tudo isso aqui por 6. Na prática, o que eu quero fazer é 100, que multiplica 101, vezes 201, e tudo isso daqui dividido por 6. Menos esse processo que está aqui em cima. Para 49, aqui a gente pode apagar, já vamos escrever na forma final. Então ficaria k² de k igual a 1 até 100, k igual a 1 até 50, perdão. Como sendo 100, que multiplica 101, que multiplica 2 vezes n, 200, mais 1, 201 sobre 6, e aí menos a soma até 49. O nosso n naquela passagem é 49. Então é 49 vezes 49 mais 1, 50, 2 vezes 49, 98, mais 1, 99 sobre 6. Então, fazendo todas as contas aí, e executando o processo numa calculadora dedicada, nós temos aí o resultado como sendo 297.925. 297.925. Então, essa seria a somatória de k igual a 1 até 50 para esses termos que nós... k igual a 1 até 50 não, k igual a 5. De k igual a 50 até 100, perdão. De k igual a 50 até 100. Até porque eu estou fazendo para esse caso aqui o k igual a 1 até 100 e aqui do k igual a 1 até 49.
Então essa representação vai indicar que essa é a soma desse termo que aqui eu estou calculando, beleza? Com isso a gente fez um exemplo aí, usando uma fórmula usual de somatório. Agora nós vamos aplicar um exemplo dentro do estudo de séries numa situação cotidiana, né, do cotidiano. Então, o exemplo que nós temos aí é uma aplicação agora, né? Exemplo. Vamos chamar aqui de aplicação. Essa que é a ideia que nós vamos explorar. Então, o exemplo que eu separei aqui seria o seguinte. Imagina um paciente que tem que fazer uso de um medicamento receitado pelo médico, que ele tem que tomar, ele toma, né, um paciente, vamos colocar assim, um paciente toma 150 miligramas de um certo fármaco, né, 150 miligramas de um medicamento diariamente. Medicamento diariamente. Até aí tudo bem. O que eu tenho nessa informação é o seguinte: imediatamente antes de cada comprimido que ele toma a partir da primeira dose, é dito que 5% da droga permanece no corpo. Então 5% da droga permanece no corpo após iniciar o tratamento, né, após tomar um comprimido, né, após ingerir o medicamento, após ingeri-lo, né, após ingerir. Então, eu tenho o seguinte, e é o questionamento que eu quero executar com vocês. Qual é a quantidade do fármaco, do remédio no corpo depois do terceiro comprimido? Qual é a quantidade do remédio? Qual é a quantidade do remédio? Letra A. Qual a quantidade do remédio no corpo, né, após o terceiro comprimido? Terceiro comprimido. Vou abreviar aqui. E no item D, temos mais ainda. Após o terceiro comprimido e após o enésimo comprimido. Vamos supor que esse cara tem que tomar 20 durante 20 dias. Eu quero calcular a quantidade que tem da droga que vai permanecer no corpo depois do terceiro comprimido e, sei lá, após o enésimo comprimido. Vamos supor, né, que ele vai tomar por muito tempo, após o enésimo comprimido. Vamos abreviar aqui. E seria o item A. No item B, eu teria um outro questionamento. Qual a quantidade de droga que permanece no corpo após longo prazo? Qual a quantidade que permanece, vou abreviar aqui, após um longo prazo? Ou seja, ele faz uso do medicamento de forma contínua e, claro, ele quer determinar qual é a quantidade da droga que vai permanecer depois de um certo tempo. Essa é a ideia que eu tenho que explorar. E aí, por incrível que pareça, eu estou trabalhando com uma série da forma geométrica. Dá para entender por que isso? A própria condução do exemplo me indica. Ele tem que tomar 150 miligramas do medicamento todos os dias. E é informado que 5% da droga permanece no corpo após cada dia que ele vai tomando. Então, o que ele está dizendo nesse caso aqui é o seguinte. Vamos agora executar. Ele toma 150 miligramas, correto? Ingeriu 150 miligramas. Quando ele tomar o remédio pela segunda vez,
vai restar 150 miligramas e o que? 5% de 150 miligramas. Ou seja, a quantidade que vai permanecer é 5% de 150 miligramas. Ora, você não tinha droga nenhuma no corpo, você ingeriu 150, após o segundo dia, 150 mais 5% de 150. O que indica que no terceiro dia, você vai ter 150 mais 5% de 5% de 150, ou seja, 5% eu tenho no segundo dia e no terceiro dia eu vou ter o que? 5% desses 5%. Por que eu estou mencionando isso? Ora, você não tomou droga, você não tomou medicamento, ele está informando que imediatamente após tomar, você vai ter 5% desse fármaco, desse remédio no organismo. Então, no primeiro dia 150, no segundo dia, o que você vai ter é 150 mais 5% desses 150. Então, no terceiro é 5% desses 5% de 150. Então, se nós pensarmos dessa forma, você vai ter uma representação da forma 150 mais 0,05 de 150 mais 5% de 5%, não seria a mesma coisa que 0,05 ao quadrado de 150? Então, se observar bem, o que eu estou trabalhando aqui é com uma forma de série que a gente pode observar que é uma série o quê? Geométrica, onde a razão aqui é dada por quem? Por R. E isso é um indicativo interessante porque no caso de uma série da forma geométrica, se o módulo de R for menor do que 1, que é o que a gente observa aqui nesse caso, trata-se de uma série que é convergente. Logo eu posso conseguir calcular a sua soma. Essa é a ideia. Então, respondendo o primeiro item, a quantidade de droga que vai permanecer após o terceiro dia é a seguinte, olha, primeiro dia, segundo dia, primeiro dia, segundo e terceiro dia. O que vai ficar no final do terceiro dia é a soma dessas quantidades ingeridas ao longo desse período. E aí, se eu observar bem, eu tenho que fazer uma conta. Vamos pegar uma calculadorinha aí para fazer o cálculo. Vamos lá, vamos fazer a continha aqui. Nós temos lá 150 mais 150 vezes 0,05 mais 150 vezes 0,05 ao quadrado. Então, fazendo todas essas contas aí, eu vou produzir um resultado, seja de 157,875 miligramas. É isso que eu tenho depois de 3 dias tomando o medicamento, após o terceiro dia. Só que ele quer mais, ele quer saber a quantidade que permanece após, após o enésimo comprimido. Após o enésimo comprimido, aí você pode pensar naquela fórmula de soma parcial de uma série geométrica. Lembra que lá na demonstração nós escrevemos que ela era da forma A, 1 menos R elevado a N sobre 1 menos R. Nós sabemos que na contagem do nosso elemento, o A, o primeiro elemento, é o 150, que é a quantidade inicial. A razão é 0,05 elevado a N, e aqui eu tenho 1 menos R, ou seja, 1 menos 0,05. Então daqui eu posso inferir que a minha soma, ou seja, a quantidade que vai permanecer, é uma conta da forma 150 dividido por 0,95, que é essa subtração, multiplicado por 1,005N. Então isso daqui é a mesma coisa que 150 menos, 150, deixa eu ver aqui, 150, 1 menos 0,05N, sobre, claro, aqui sim, 0,95. Essa que é a ideia. E aí eu tenho a quantidade em comprimidos que eu vou tomar depois de um prazo qualquer. No item B, o questionamento dele, vamos voltar aqui,
é calcular a longo prazo qual é a quantidade de droga que permanece no corpo. Ou seja, a longo prazo é uma forma indireta de dizer que o N vai tender aonde? Ao infinito. Então isso quer dizer o seguinte, que se essa é a quantidade, né, que vai permanecer no corpo do paciente depois de um certo tempo, a longo prazo, que seria o item B, é interpretar o limite dessa concentração quando o N está ficando cada vez maior, ou seja, indo para o infinito. Essa é a interpretação de a longo prazo. E aí a ideia, mais uma vez, não é trabalhar, né, com uma conta muito complicada, porque eu tenho aqui, e isso envolve a demonstração que nós fizemos na semana passada, que o comportamento do fator que está associado ao N, quando ele é menor do que 1, é conhecido. Ou seja, se o N tende ao infinito e o N só está atuando nesse caso aqui, quando o N fica cada vez maior, significa que essa expressão está ficando cada vez mais próxima de quanto? De zero. Para interpretar melhor, 0,05 é a mesma coisa que 5 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 sobre 20, se eu simplificar. É 1 sobre 20 elevado a n. Então eu estou dizendo o seguinte, olha, que se o meu n ficar cada vez mais alto, o que acontece com essa fração aqui? É muito fácil perceber, quando o n é 1 sobre 20 já é o 0,05, mas com n ao quadrado, 20 ao quadrado já é 400, 1 sobre 400 é 0,004. Então o que vai acontecer? Isso vai rapidamente tender a quanto? A zero. Se vai tender a zero, então a quantidade do fármaco, do remédio que vai permanecer a longo prazo, vai ser o produto de 150 por 1 dividido por 0,95. E aí quando nós fizermos essa conta, vai dar aproximadamente, pegando a calculadora aqui, 150 dividido por 0,95, vai ser um valor aí aproximado de 157,895 miligramas. E aí o que a gente observa é o seguinte, essa quantidade que vai permanecer, então a diferença em relação à quantidade tomada no terceiro dia é de cerca de 0,20 miligramas. No terceiro dia nós aferimos lá que era 157,7 alguma coisa, 157,875 e aqui 157,895, cerca de 0,20 miligramas é a diferença que você vai ter de concentração depois do terceiro e depois a longo prazo. E com isso a gente finaliza aí um exemplo de aplicação com séries, e sobre esse assunto nós temos aí um bom material para estudo e para resolução de exercício mais adiante. Mais uma vez, muito obrigado. Se curtiu, dá aquele like, se inscreve no canal e tamo juntos. Valeu, pessoal. Até a próxima.